Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Estamos de volta aqui com novamente uma videoaula. E na aula de hoje nós iremos conhecer um pouquinho mais desse pintor que é maravilhoso, espanhol, que... Pois é, meu povo, hoje nós iremos falar desse grande homem chamado Pablo Diego José Francisco de Paula Juana Pomoceno Maria de los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso, ou simplesmente Pablo Picasso. Bom, ele era pintor, escultor, design gráfico, gravador, coreógrafo, ceramista, cartazista, ilustrador, fotógrafo, figurinista, design, poeta e dramaturgo, que passou a maior parte da sua vida na França. Então, ele é conhecido como fundador do cubismo, ao lado de Georges Braque, inventor da escultura construída, o invento da colagem e pela variedade de estilos que o ajudaram a desenvolver e a explorar. Dentre as suas obras mais famosas estão os quadros cubistas As Meninas da Vigna e Guernica. São duas obras mundialmente conhecidas, como muitas obras dele que também são bastante conhecidas. Então, uma pintura do bombardeio alemão, que é uma referência, né? Guernica, ela faz referência ao bombardeio alemão. A Espanha, bombardeio alemão durante a Guerra Civil Espanhola. Exatamente isso. Bom, Picasso, Henri Matisse e Márcio Duchamp são considerados três artistas que mais realizaram desenvolvimentos revolucionários nas artes plásticas nas décadas iniciais do século XX, responsável por importantes avanços na pintura, na escultura, na gravura e nas cerâmicas. O pintor de Málaga demonstrava talento artístico desde muito jovem, pintando de forma realista por toda a sua infância e adolescência. Durante a primeira década do século XX, o seu estilo mudou graças aos experimentos com diferentes teorias, técnicas e ideias. Sua obra é geralmente classificada em períodos. Enquanto os nomes de muitos dos seus períodos são controversos, os períodos mais aceitos da sua obra são os período azul, que foi de 1901 a 1904, e o período rosa, que foi de 1904 a 1906. O período africano de 1907 a 1909, o cubismo analítico de 1909 a 1912 e o cubismo sintético de 1912 a 1919. Bom, excepcionalmente prolífico, durante a sua longa vida, Picasso conquistou renome universal. É imensa a fortuna graças às suas conquistas artísticas revolucionárias, tornando-se uma das mais conhecidas figuras da arte do século XX. Picasso era filho de Maria Picasso e Lopes e José Ruiz Blasco. Em torno de seu nascimento surgiram várias lendas, algumas das quais Picasso se esforçou para promover. Algumas lendas ele criou, né, a sua própria história em cima das lendas que envolviam o seu nascimento e, consequentemente, toda a sua vida. Bom, segundo uma delas, Pablo nasceu morto e a parteira dedicou atenção à mãe acamada. Só o médico Dom Salvador o salvou de uma morte asfixiada. Como ele fez isso? Soprando fumo de charuto, né? Soprando o fumo de um charuto na face do menino, que fez com que ele começasse a chorar. Bem bizarro, né? Daí vem o título que deram a Picasso de Natimorto.
O seu nascimento no dia 25 de outubro de 1881, às 11h15 da noite, seria assim descrito por Picasso aos seus biógrafos que assim o publicavam de boa vontade. Roland Pensone, um dos seus mais conhecidos biógrafos, procurou nas suas origens a razão da sua originalidade e da sua abertura à arte, algo natural na compreensão de um gênio. Mas na geração dos pais, são vários os vestígios. O seu pai era pintor e desenhista de bem medíocre talento. Dom José dedicava-se a pintar os pombos que pousavam nos plátanos de Plaza de Merced, perto da sua casa. Ocasionalmente pedia ao filho para acabar os quadros. Na descendência da mãe, da Dona Maria, contava entre os antepassados os pintores, 2 pintores. As feições de Picasso também eram muito parecidas com as da mãe. Os desenhos de infância de Picasso representavam cenas de touradas. Sua primeira obra preservada era um óleo sobre madeira pintado aos 8 anos, chamado Toureiro. E Picasso conservou essa obra consigo durante toda a sua vida. Para todos os lados que ele se mudava, ele levava essa obra consigo, certo? Ele tinha um grande amor, um grande apego para essa obra. Anos mais tarde, pintou outro quadro semelhante, que se chamava A Morte da Mulher Destacada e Inútil. Bom, Picasso, com certeza, estava jogando na tela toda a sua zanga e rebeldia, né, em relação com essa mulher. A principal preocupação do pai de Picasso era com o pequeno Picasso, né? Por seu desenvolvimento na escola, que não era um dos melhores, nem por isso dispensou a oportunidade de fomentar o talento do filho. Desenhar foi desde cedo uma forma de Picasso se exprimir. Há boatos de que Picasso tinha dislexia e por isso ele não se concentrava muito na questão das atividades escolares. Tudo que ele queria era desenhar, pintar. Então, por isso que o pai se dedicava muito em apoiá-lo, o seu talento, né? O menino prodígio. Bom, ele se recusa claramente ao ensino atual e encarrega-se ele a sua própria formação artística. Os trabalhos que deveriam apresentar no fim do mês, ele apresentava em pouquíssimos dias. Aí você vê aí a questão da agilidade do artista. Na fase azul, Picasso pintou a solidão, a morte e o abandono. Anos mais tarde, quando ele se apaixonou por Fernande Olivier, suas pinturas mudaram de azul para o rosa, dando início assim à fase rosa. Ele trabalhou durante esse período, durante a noite até amanhecer. O maior tempo de produção dele era geralmente durante a noite. Na fase rosa, há abundância de tons rosas e vermelho, caracterizado pela presença de acrobatas, dançarinos, arlequins, artistas de circo, ou seja, o mundo do circo. No verão de 1906, durante uma estada em Andorra, sua obra entrou em uma nova fase marcada pela influência das artes gregas, ibérica e africana. Era o protocubismo, ou seja, um antecedente do cubismo. O célebre retrato de Gertrude Stein, de 1905 a 1906, revela um tratamento do rosto em forma de máscaras. Em 1918, ele se apaixona por Olga Koklova, uma bailarina. Então, eles se casaram e quando Olga engravidou, ele criou uma série de pinturas com mães e filhos. Em 1927, conhece Maria Thérèse Walter, uma jovem francesa que tinha apenas 17 anos, com a qual o artista manteve uma relação amorosa durante muito tempo, do qual ela também foi musa na maioria dos quadros de Picasso.
e Stella ainda era casado com a Olga. Em 1943, Picasso conhece a pintora Françoise Dolot e tem 2 filhos, Claude e Paloma. Encontrou um pouco de paz e pintou a alegria de viver. Aos 87 anos, produziu em 7 meses uma série de 347 gravuras e, quando morreu em 8 de abril de 1973, em Mogi, França, com 91 anos de idade. Na noite anterior à sua morte, ele havia dado um brinde com os amigos e ele falou o seguinte: bebam a minha saúde. Vocês sabem que não posso beber mais. Então, depois ele teria ido pintar até as 3 da manhã antes de ir dormir. Acordou na manhã seguinte com dores no peito e sem conseguir se levantar. Morreu poucos minutos depois com um infarto. Aí temos aqui algumas curiosidades sobre a vida de Picasso, né? Como a maioria dos artistas, existe muitas curiosidades e por isso eu também não deixaria de trazer algumas curiosidades aqui sobre ele. Então, eu trouxe só algumas aqui para a gente ter noção, porque são muitas. A primeira delas é que a primeira palavra que Picasso falou quando estava aprendendo a ler foi pis, né? Que queria dizer lápis. Com certeza, talvez o artista inventou isso de si mesmo, né? Para dizer que a arte estava no seu sangue, né? Que o seu destino era a arte e a pintura, provavelmente, certo? O pai de Picasso era pintor, mas nunca teve talento como o filho. Mas logo o aluno superou o mestre. Existem casos em que o aluno supera o mestre, pois o pai era seu professor. Ele diz que o pai, ao ver uma pintura sua, né, chamada Mendigo com Boné, percebeu que nada mais poderia ensinar para Picasso. Então ele pegou os pincéis, a paleta e disse: jamais voltarei a pintar. Uma outra curiosidade é que quando Picasso tinha 13 anos, sua irmã menor, chamada Conchita, morreu de difteria e o pintor ficou muito abalado com a morte da irmã e chegou até fazer uma promessa que sacrificaria a sua grande paixão, que era a pintura. Ele disse: jamais pintarei novamente caso ela se salve. Bem profundo, né? Uma outra curiosidade é que Picasso, em seus primeiros anos em Paris, foi um grande usuário de ópio, fumando em grandes cachimbos. Essa droga ela era muito comum nas comunidades promovida pelos artistas. E houve uma ocasião em que um artista alemão chegou a morrer pelo uso, né, da substância. Então, todos eles decidiram a não usar mais, a acabar com a prática. Uma outra curiosidade é que ele podia ser insistente quando se tratava de amor e mulheres. Uma das paixões de sua vida posterior, inspiração para inúmeros quadros, foi Maria Therese Walter. Às vésperas da Segunda Guerra, Picasso sofreu um acidente de carro em Cannes e fraturou suas vértebras e sentiu dores por muito tempo. Uma outra curiosidade é que, por um bom tempo, Picasso teve nada menos que 4 mulheres ao mesmo tempo. A primeira era a sua esposa, chamada Olga Koklova. A segunda era Maria Therese, que era a jovem que foi musa. A outra era Dora Maar. A outra, Françoise Dolot, do qual o artista teve 2 filhos com ela. E o interessante é que todas elas sabiam da existência de uma das outras. E mais tarde ainda viriam mais 2 mulheres, Genevieve Laporte e Jacqueline Roch. Então, ao longo da sua vida, a história de Picasso mostra que ele era um tremendo mulherengo e que teve 7 mulheres, né, basicamente ao mesmo tempo. Tem até uma história de que Olga estava doente, né? Estava doente e teve que ficar internada no hospital. E aí Picasso se sentiu muito solitário e acabou saindo nas noitadas aí e traindo Olga enquanto que ela estava internada, né? Bem safado.
Picasso recebeu em seu ateliê ninguém menos que Charles Chaplin, no qual ele convidou para que fizesse uma apresentação para a sua esposa. A relação entre filhos e netos era muito conturbada. Durante sua vida, Picasso teve relações frias com alguns filhos e outras relações mais próximas com outros. Mas sua única filha legítima e dona da sua total atenção era a arte. Picasso era apaixonado pela arte. Lembra que desde o começo desde o começo dessa aula que eu falo sobre a sua paixão pela arte, porque ele começou muito cedo, tá? Então, Picasso ele foi o único artista que recebeu uma amostra no Museu do Louvre, em Paris. E ao entrar para seu acervo, ainda em vida, que geralmente são aceitos e homenageados artistas que já tenham partido dessa vida para a outra, né? Mas Picasso ele recebeu ainda em vida, né? Então, em seu aniversário de 90 anos, 8 telas adquiridas pelo governo francês foram expostas com grande festa no grande salão do Louvre, com a presença do presidente Georges Pompidou. Então, isso era a despedida. É só alguns fatos interessantes sobre a vida de Picasso. Tem um outro fato também interessante sobre a vida dele, é que ele não era um homem tão bonito, não era um homem que tivesse uma estatura, um porte físico elevado, que ele era baixinho, era meio que desengonçado, e não usava uns trajes meio desconexos, né, que não tinha nada a ver, gostava muito de usar um cachecol no pescoço, uma boina na cabeça. Então era assim, era típico de Picasso, mas ele era um homem que encantava as mulheres, por isso ele teve tantas, tá certo? Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima. Tá? Cheiro!